Oi, bom, vou fazer aqui meu primeiro vídeo, né, do que eu me propus a fazer, de contar a história do que eu passei, né, na gravidez e depois na UTI, enfim, o tratamento do Léof. Então eu vou começar com a minha ida ao cardiologista. Enfim, foi, acho que eu tava com umas 26 semanas, né, que é quando a gente vai fazer o ecocardiograma fetal. Né, eu não tava, nesse momento eu não tava preocupada. Eu já tinha tido uma certa preocupação, porque, né, como eu não sou nova, não foi uma gravidez planejada, enfim. Então, quando eu descobri que foram com 3 meses da gravidez que eu descobri, a minha primeira conversa com a obstetra, que por sinal não foi a que eu segui, porque depois eu acabei conseguindo encontrar o obstetra que fez o parto da Sofia, mas eu tive, né, uma primeira obstetra logo que eu descobri, e a gente conversou sobre a possibilidade de uma síndrome de Down, né, pela minha idade, enfim. E eu lembro que porque foi justamente quando eu fui fazer a translucência nucal. E ela, né, falou, olha, né, como você não sabe, pode ser que tenha mais de 3 meses e aí já passou do tempo de fazer a translucência nucal. Mas vai fazer diferença? Né? E a questão que a gente comentou foi isso, bom, não vai fazer diferença. Né? Então eu tinha tido essa preocupação, mas eu fiz a translucência nucal, foi tudo bem, fiz o morfológico, também tudo bem. Então, quando eu fui fazer o eco, eu não tinha nenhum tipo de preocupação, tava, né, numa gravidez ótima, tranquila, exatamente como foi a da Sofia, eu não senti nada, né, não entrei de licença. Para não falar que não entrei de licença, né, tanto no da Sofia quanto do Léo, foi 1 ou 2 dias. Porque no caso do Léo, eu tive um sangramento e a pressão ficou alta, então foi acho que eu tirei 2 dias, que o médico só achou que era melhor eu ter um repouso, até para saber como é que ia desenrolar, né? Mas assim, não senti, não tive dor, não senti nada. Enfim, fui fazer né, o ecocardiograma, então nem fui atrás, que dizem que tinha um especialista na Barra e tal, também não fui atrás disso não, mas fui pela praticidade, era uma clínica perto do metrô, eu trabalhava ali perto da estação, dentro da Estácio, então era pegar o metrô e ir para Tijuca, que era até a clínica, né, desse grupo era mais perto de onde eu tava, e fui até na hora do almoço, minha intenção era, como eu fazia alguns outros ultrassons, ia na hora do almoço, fazia o exame e voltava para o trabalho. O que aconteceu é que eu fiz, demorou. Eu dormi, acordei, dormi de novo, né? E pensei, poxa, eu tô muito cansada mesmo, né? Tô até dormindo aqui. Mas na verdade eu acho que é porque demorou, porque eu acho que ele foi vendo, né, que não tava, né, não era um coraçãozinho, né, como, né, normal, digamos assim, tinha, né, as questões, e aí ele foi demorando, foi fazendo com muito cuidado, com muito zelo, e quando terminou, ele me chamou e falou, olha, vamos conversar, né, então ele sentou comigo, fez um desenho do coração, assim, né, bem didático, para explicar que o meu bebê tinha o que é chamado de tetralogia de Fallot. São 4 questões, tetralogia porque são 4 questões, né, ligadas ali uma à outra, e que era um problema sério, um problema grave, que provavelmente teria que fazer uma cirurgia, e o grande questão é que teria que avaliar daí os 3 meses para frente, para poder entender se, né, como seria o parto, se o parto precisaria de uma cirurgia urgente, ou não, né? Enfim, ia ter que avaliar ali nos 3, né, nos 3 meses até o parto. É claro que eu comecei a chorar, né? E aí, né? Porque você entra naquela questão do luto do bebê perfeito, né? Então, imediatamente o que você sente é uma dor,
né? E como é que vai ser? Meu filho vai viver, não vai viver? É difícil, é fácil? Como é que vai ser depois, né, com o nascimento? E foi muito difícil. Eu não consegui trabalhar depois, voltei para o trabalho, né? Primeiro que demorou muito, né? Não foi simplesmente um horário de almoço. Demorou muito, eu voltei lá, peguei minhas coisas e fui para casa. Era uma sexta-feira. E aí eu aproveitei, né, e não tive que trabalhar no dia seguinte e fui digerir a notícia. Fui pesquisar, é claro, né? Você conversa com as pessoas, aí você começa, na segunda-feira que eu voltei ao trabalho, aí você começa a conversar com as pessoas. Tinha minha amiga que era minha confidente, né, de tudo que eu contava, e a gente lembrou que tinha um outro colega nosso que o filhinho tinha passado por uma cirurgia, né, do coração, e aí você começa a ver as questões todas, né, e por conta do meu obstetra, eu já ia fazer o parto na perinatal da Barra, né, então até no dia o cardiologista falou, olha, você tá no melhor hospital, né, a perinatal da Barra é o melhor hospital para as questões cardiológicas, né, eles têm um convênio com o estado, então você tá na mão das melhores pessoas. Até falou, olha, eu conheço médico, quando estiver perto do parto eu vou te apresentar, e aí a gente, né, a gente vai fazer isso tudo junto. Foi muito difícil. Eu não contei para minha família, porque eu ia fazer o chá de bebê em Belo Horizonte. Então, eu não queria falar por telefone, entendeu? Eu não queria que eles pensassem que eu estivesse fingindo que eu estava bem, né? Então, e eu, na verdade, eu nem falei isso. Eu, por fim, passou esse luto da notícia, e você vai vendo, vai conversando com as pessoas e tudo, e aí eu fui me acalmando. Eu falei, bom, tô no melhor hospital, é uma cirurgia, né? A medicina tá hiper avançada, né? Esse meu amigo tinha falado que a cirurgia do filho dele foi ótimo, ele já tá uma criança, né, brincando e tudo, e então eu sabia que ia correr tudo bem. Entendeu? A última coisa que ia acontecer era ia ter uma cirurgia e que daí, ou que tivesse mais de uma, enfim. Mas que a medicina tá evoluída, tá avançada e não tive medo dessa cirurgia. E fiquei bem, né? Então aí voltando, né? Eu fui fazer o chá de bebê em Belo Horizonte e eu não contei nada pra minha família até então. Porque eu queria que eles me vissem, queria falar pessoalmente, não queria falar pelo telefone. Então, eu fiz o chá de bebê, também não contei quando, né, até a festinha, porque não queria transformar, porque receber a notícia é doloroso. Então, eu queria contar só depois que passasse a festinha. Então, nós nos encontramos num barzinho, foi ótimo. No final da festinha, eu fiquei com, né, com os meus irmãos e com meus 2 primos. E aí eu contei, falei, olha, ele tem uma cardiopatia e o que eu já estava conversando já com essa minha amiga do meu trabalho, é que quando você começa a pesquisar, você vê que cardiopatia é uma coisa muito comum com as crianças com síndrome de Down. Né? Até então ninguém tinha me falado, o cardiologista não tocou no assunto, meu médico também não tocou nesse assunto não, mas eu no meu íntimo falei, poxa, pode ser que ele tenha síndrome de Down e por isso, né, a cardiopatia. Então foi isso que eu falei com os meus irmãos e com meus primos e também o que a gente conversou foi exatamente isso. Foi, e aí, né? Vai fazer diferença? Não, não vai. Então, eu não quis fazer exame nenhum, né? Que parece que tem um exame que é até invasivo para poder, né, descobrir nessa época, né? Com 6 meses. Nem sei também se eu já podia fazer ainda esse exame. Mas não quis fazer. Eu falei, bom, tem essa possibilidade e eu vou saber disso no parto. E aí no dia seguinte, né, até no domingo, eu chamei meu pai e minha mãe, aí minha prima foi lá pra casa também, meus irmãos foram lá pra casa, a gente ainda ficou naquela questão, conta, não conta, meu pai tava passando por umas, né, questões de saúde, a minha avó também, bem fragilizada, né, a minha mãe tava com a saúde melhor, mas enfim, tudo, ficamos naquela de contar ou não contar, mas por fim a gente resolveu que a gente tinha que contar mesmo antes de tudo, antes do parto mesmo. E aí a gente contou, foi... Como eu falo, né? Saber da notícia no primeiro momento é muito doloroso, então meu pai chorou. Mas eu mostrei que eu tava bem, entendeu? Eu falei, bom, é um guerreiro, vai ser um guerreirinho já, né, desde o início.
e vai ser forte e tudo vai dar certo. Não tive dúvida, né, quanto a isso. E que foi o que aconteceu, né? No mês seguinte eu fiz um outro ecocardiograma, e aí o médico já viu um cenário hiperpositivo, já falou, olha, dos 4 problemas, o pior é o estreitamento de uma via. Bom, não sou técnica, não sei, também nunca quis me aprofundar muito não, mas eu sei que é o que sai do coração e vai para o pulmão. Então, um estreitamento tá mínimo, e é até chamado de PIN que falou. Né? Vamos ver agora no próximo mês como é que fica, para daí ver o parto. Quando foi no mês seguinte também, viu que estava tudo bem, e o que ele me falou foi o seguinte, olha, seu filho vai nascer como se não tivesse problema nenhum, entendeu? Se a gente não tivesse visto isso, né, agora, ele vai nascer e ninguém vai perceber que tem esse problema. Mas vai ficar na UTI, né? Vai, de qualquer forma, vai para UTI para você já saber, para todo mundo já ficar de olho, já ver como é que vai ser o nascimento e tal. Mas é muito pouco provável que precise de fazer uma cirurgia de emergência assim que nasce. E no último mês confirmou isso, e realmente ele nasceu e foi para UTI, porque eu já sabia que iria mesmo. Mas realmente o coraçãozinho não teve grandes problemas, não. Né? Então tá passando aí pela tetralogia de Fallot muito bem. Então, tchau, até o próximo vídeo que eu vou contar os outros, né, o desenrolar aí de toda a história. Beijo, tchau, tchau.